Se nós olhássemos para uma cidade e disséssemos: o crime está aumentando, as coisas estão aumentando, será que não tem polícia nessa cidade? Ou, se as enfermidades estão aumentando, as coisas estão aumentando, a gente pergunta: será que não tem hospital nessa cidade? E eu fico pensando no mundo espiritual, com tanta coisa acontecendo, será que Deus também não está perguntando: será que a minha igreja não está vendo nada disso? Quando você lê a palavra de Deus, ela diz que nós podemos ser cobertura, mas antes disso ela diz assim: vocês serão luz para o mundo e sal para a terra. Eu fico meditando essas coisas e dizendo: meu Deus, será que estamos fazendo isso? Ou estamos sendo apenas religiosos? Será que estamos conseguindo mudar alguma coisa? O maior poder de fogo de um homem de Deus é a oração. Sem ela, nós não vamos conseguir muita coisa. Antes de constituir qualquer coisa, nós temos que chamar a existência. E se nós não chamarmos a existência, não vai acontecer muitas coisas que Deus quer que aconteça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero meditar com você nessa noite, porque a Bíblia afirma que se nós orarmos, Deus vai atender. Então eu quero meditar sobre isso. O poder que tem a oração, o poder que tem a tua oração. Mas eu fico, como eu diria, até temeroso, se muitas vezes Deus está colocando algo nas minhas mãos ou na tua mão e não estamos fazendo. Não estamos cumprindo aquilo que Deus determinou, ou como Ele determinou. Que oração eu estou fazendo? O que eu estou misturando a oração? Será que eu estou orando só em benefício próprio? E estou esquecendo de ser luz para a terra e sal para essa terra? Eu quero que você possa meditar, porque não só este ano, mas esses próximos 4 anos que vão ser realmente violentos, você vai ver muitas coisas, você vai se assustar com muitas coisas, a natureza vai se levantar, a economia vai ter um fracasso tremendo, muitas coisas vão acontecer. Mas no meio de tudo isso, Deus tem um povo, como no Egito. Estavam lá escravos, estavam lá com um monte de coisa, mas Deus estava com eles. E quando a gente olha isso, a gente não entende e fala: mas meu Deus, como pode ser que Deus estava com eles, se eles estavam escravos, sendo chicoteados, explorados? Mas Deus estava com eles. E é tremendo quando diz que todo aquele povo, quando saiu do Egito, a Bíblia diz que todos os exércitos dos céus, não está falando da terra não, irmãos, saiu junto. Eles estavam lá. Talvez porque não faziam alguma coisa, porque não sabiam. Perdeu-se ao longo do tempo todo o ensino que se deu. Então o povo só aprendeu a ser escravo.
sabiam lidar com palhas, sabiam fazer tijolos, mas não sabiam usar o poder de Deus. Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus. Eu vou abrir a palavra de Deus, eu vou abrir a Bíblia, mas eu não quero abrir só um livro. Eu preciso que o Senhor me ajude e ajude esta igreja, que é tua. Trazendo o entendimento e a revelação para cada um de nós, Senhor. Cada um aqui faz parte, Senhor, da tua igreja, a igreja do Senhor Jesus nessa terra. O Senhor deu a vida por nós. O Senhor não deu a vida por prédios, nem monumentos. O Senhor deu a vida por pessoas. Então esta é a tua igreja. E precisamos de ti, Espírito Santo, nos ajudando, nos orientando, nos dirigindo e nos revelando a palavra de Deus. Abra as Escrituras para nós, Senhor. E já te damos toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. No livro de Tiago, e é interessante que muitas vezes nós oramos por problemas tão complicados, e muitas vezes nós notamos que parece que não acontece nada. Mas no livro de Tiago, no capítulo 4, ele é tremendo, porque aqui tem um título, diz assim: a origem das contendas. E ele diz: de onde procedem guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Está lá, não tem como. Não tem como você não ser seduzido pelas coisas. Amém? Não tem como, irmãos. A sedução do mundo, ela é muito forte, ela é muito colorida, ela é bonita. Satanás não pinta nada do que é feio, mas ele atrai com coisas bonitas. Então é impossível. Você pode ser o homem de Deus, a mulher de Deus mais tremenda que for, você pode estar num lugar, e se ali, naquele tempo, digamos que seja carnaval, por exemplo, está hospedado num hotel, se estiver passando uma escola de samba, você não vai na janela ver? Claro que vai ver. Está passando as férias num litoral, num negócio desse importante, uma queima de fogos que atrai, não sei porquê o fogos atrai tanto a gente, nunca estudei sobre isso. Você não vai ver? Mas, com certeza, atrai. Se tivermos próximo a isso, vai atrair. Não tem como. Mas a igreja veio para fazer uma diferença tremenda nisso. Tremenda, nós viemos para fazer diferença. No meio de tudo aquilo, alguma coisa é diferente. No meio de todo o escuro, uma luz acesa faz diferença. É isso que Deus quer que a gente seja. Então ele diz: de onde vem isso? Está na sua carne. Já está lá. Você pega alguém que, por exemplo, perdeu seu emprego, perdeu seu sustento, está preocupado, muitas vezes não tem nem direito a qualquer assistência, e aí ele está vendo um programa de TV e aparece lá a Mega Sena acumulada. Ah, meu irmão, não te dá vontade de falar: vou só arriscar, não sou viciado. Todo mundo, irmãos,
Todo mundo tá debaixo disso. Está na nossa carne. Talvez se você entre num mercado, você que representa as coisas do Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse, você é meu discípulo, eu vim para servir, não ser servido. E aí você entra no mercado e toca um sino. E você é lá um número não sei o que lá, que ganhou aquele dia todas as suas compras gratuitamente. Você já começa a louvar a Deus, não começa? Ah, claro, em tudo dá graça. Mas é interessante que como cristão, nós não vamos pensar assim, espera aí, eu vim comprar, eu trouxe dinheiro. Vamos fazer o seguinte, procura no meio aí, vamos ver quem está dentro do mercado que realmente necessita, está sem dinheiro, está talvez comprando só o básico ali, e dê para ele. Você faria isso? Não. Nós não faríamos isso. Porque nessa hora a gente esquece. E a gente fala, Deus me abriu uma porta, glória a Deus, Deus está me abençoando. Mas, e se naquela hora, aquilo que Deus está permitindo para você, preste bem atenção nisso, porque vai acontecer muito esse ano. Não é que Deus está te dando isso, Ele está te pondo na tua mão uma semente, que é para você semear e colher nos próximos 4 anos. Será que você consegue discernir entre o que é semente e o que é comida? Porque veio muito fácil. Será que você vai pensar que tem tantas e tantas pessoas que naquele momento precisam disso? Como a experiência do amigo lá, pastor lá, que cresceu muito o trabalho dele, ele se viu na necessidade de ter um avião e começou a pôr a igreja para orar, e oraram, ganharam uma Kombi. Ele chama os irmãos e fala, irmão, nós estamos orando, está fraco. Porque a gente orou e ganhou uma Kombi. Semearam uma Kombi na igreja. Ele foi, Deus, mas o que está havendo? Deus falou, nada. Você não quer um avião? Eu quero. Então, te dei. Mas o Senhor me deu uma Kombi. Ele falou, não, aquilo não é uma Kombi. Você está enxergando uma Kombi. Aquilo é uma semente. Você vai pegar essa Kombi, não é para você, é para levar na igreja tal, que está orando realmente por uma Kombi. E você é o que vai semear. E depois você colhe o avião. E ele fez isso. Passa o tempo. Cadê o avião? Aí o pensamento, mas a carne, ela é traiçoeira. Ela já começou a vir com aquele pensamento, está vendo? Você não acreditou, ficou sem o avião e sem a Kombi. Satanás é sujo mesmo, ele vende, era para você vender. Mas Deus falou para ele semear. Será que eu entendo o que é uma semente, o que é uma comida, meu irmão? Quando ele entregou para Deus e não se preocupou mais, porque esse é o que Deus quer, que você entregue na mão dele e descansa. Ele vai orar numa fazenda lá, estava uma epidemia grande nos animais. E Deus atende a oração dele, cura e transforma tudo. E ele vê um avião parado lá no canto lá. E ele pergunta para o fazendeiro, o que o senhor faz com esse avião? Ele diz, nada, comprei para pulverizar, mas não é o modelo certo, não dá certo, está parado. Falou, o senhor quer vender esse avião?
Ele disse: pastor, se o senhor quiser, eu estou até dando ele, porque não serve para nada. E ele arrumou o avião. E começou o evangelismo dele. Será que eu entendo isso, irmãos? Será que quando Deus permitiu que você o conhecesse como Senhor e Salvador da tua vida, você é o primeiro que vai ser a semente da tua família, que ainda não tem o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida? Será que eu entendo o que é semente e o que é comida? Ele diz assim: vocês cobiçais. A cobiça está dentro da gente, irmãos. Se você perceber, qualquer coisa, às vezes, que a gente gosta, né, a gente já pergunta para a pessoa: onde você comprou? Onde tem isso aí? A cobiça está dentro da gente, você não percebe, ela é tão sutil. E ele diz: nada tendes, matais, tem inveja, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra. É impossível, irmãos, uma nação está desmontando diante dos nossos olhos. Talvez você diz: e aí, o governo não está olhando nada. Irmãos, vai na 25 de março, nesses tempos, você não consegue andar. Nas épocas de final de ano, essas coisas todas não eram, até nem estava tão lotado, mas agora vem uma festa que atrai a pessoa, que é uma coisa louca, que é o carnaval. Lotada. Por quê? Porque querem comprar fantasias. O que é uma fantasia? O nome já está dizendo, é uma fantasia. Não é real. É um lugar, é uma coisa para se esconder atrás. E a nação desmontando. E um monte de gente tendo problemas. Não consegue enxergar. Por quê? Porque o único que tem o óculos não está levando a visão para esse povo, que é a igreja. Mas o que a igreja está fazendo, apóstolo? Não está repreendendo o inimigo? Sim. Repreende ele na igreja. Aí vai para casa e liga a TV na novela. Então, aquele espírito maligno que foi repreendido na igreja diz: agora eu posso entrar na tua casa porque eu vou entrar através da novela ou do filme. Tinha um irmão uma vez falando assim para mim: apóstolo, eu detesto essa época de carnaval. Detesto isso aí, eu tenho ódio disso. Eu na casa dele. E a televisão ligada e ele assistindo o desfile da escola de samba. Eu falei: você detesta mesmo. Dá para entender? Sabe, se Deus quer fazer grandes coisas através da minha vida e da tua vida, meu irmão, esse é o ano. Esse é o ano de fazer a diferença. Por quê? Porque para o Brasil vai ser terrível. Para a economia, nem se fale. Mas você vai ser um ancoradouro. Alguns serão oásis para muita gente.
Deus vai pôr na tua mão coisas que você vai ter que ter a sabedoria e o discernimento e dizer, espera aí, isso aqui é semente ou é comida? É para mim semear ou é para mim usar? Isso é tremendo. Poderoso isso, irmãos. Sabe, no meio de tanto caos e tanto problema, você ter o discernimento de entender qual o propósito de Deus. Aí ele diz assim, você vive a lutar, a fazer guerras, nada tens, porque não pede. E quando pede, não recebe. Porque você pede mal, para esbanjar em vossos prazeres. Sabe que Deus está dando isso? Está abrindo, escancarando as portas dos tesouros de Deus, para só termos. Infiéis. Não compreende que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Jesus disse assim, eu me manifestei para destruir as obras do diabo. Se ele veio com a sua palavra e com o seu Espírito morar em nós, o que ele fez de mim e de você? Um destruidor das obras do diabo. É isso que eu preciso entender. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Talvez a nossa maneira errada de pedir, muitas vezes não está trazendo o que realmente Deus quer. Deus quer que pede, mas quer que pede segundo o que está na palavra dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, volte um pouco no livro de João, no capítulo 14. Jesus está falando umas coisas aqui que diz que nós podemos orar, mas não por motivos egoístas ou egocêntricos. Sempre entendendo que nós somos a luz, o sal. E ele diz assim, a partir aqui do verso 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, é muito forte isso, irmãos, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Aqui, o começo do texto diz, em verdade, ou seja, é uma verdade, mas eu tenho que estar firmado na verdade, firmado na palavra de Deus. Ele diz que vai dar isso. Mas muitas vezes nós estamos procurando isso para nós. Mas nós não... Irmãos, uma fonte a jorrar não é para ela mesma. Dentro de vós, a Bíblia diz, vai jorrar água viva. Então a fonte não vai beber dela mesma.
Ué, mas apóstolo, e como eu vou receber as bênçãos? Meu irmão, se você pegar um cano, vamos pegar um cano de água, amém? Não sei se vocês já viram algum cano de água bebendo água? A água já está passando por ele. Ou seja, ele já está o quê? Molhado. A bênção já está em você, já está passando por você. Talvez você pergunte, mas então por que eu não vejo? Porque você tem medo. E o medo te faz esconder. Foi o que aconteceu lá no Éden. Quando Adão ouviu a voz de Deus, se escondeu. Se escondeu. Então, o medo faz a gente se esconder. E o medo também, às vezes, faz você agredir. Que foi o caso de Pedro, quando cortou a orelha do soldado. Ele não estava defendendo Jesus, não. Num ímpeto de se defender ali, ele atacou. Jesus teve que pegar a orelha do cidadão. Gente, você parou já para meditar nisso? Ele pegou a orelha e pôs no lugar. Porque o sangue começou a jorrar, as coisas, coisas ali, veias, foram cortadas. Eu não sei quanto cortou da orelha, se foi um pedaço, foi a orelha toda. Sei que Jesus foi lá e colocou. Não diz colou. Colocou no lugar. Sarou o soldado e disse assim: pode me prender. Uau! E aí ele vira para mim e para você e diz assim: vocês estão admirados disso? Vocês vão fazer coisas maiores ainda. Amém? Vocês vão fazer maiores ainda. Então o medo nos faz esconder. Você esconde seus dons, você esconde seus talentos. Esconde tantas coisas. Deus. E aí nós escondemos atrás das pedras, que muitas vezes chamam-se desculpas. Nós damos desculpas e desculpas e desculpas por não fazermos o que tem que fazer. E Deus disse assim: quanto às suas coisas, entrega para mim. O meu jugo é suave. Agora, espera aí. Talvez muita gente nem sabe que jugo é também chamado de canga, ou é aquele negócio que põe no boi, aquele pedaço de pau lá que põe no boi. Aquilo chama-se jugo, ou canga. Muita gente nem sabe disso. E eu fiquei pensando nisso. Quando você frequenta o centro espírita, os espíritos te chamam de cavalo, porque eles te montam aqui, canga, e é pesado. Jesus disse assim: o meu jugo, ou a minha canga, é leve. É tão leve que o nosso livre-arbítrio atrapalha o mover de Deus na nossa vida. Nós achamos as nossas coisas e quando você enfia uma coisa na cabeça para tirar, só a morte. Se empaca com aquilo, não tem que ser isso, tem que ser assim, você fazer desse jeito, não muda de jeito nenhum. Como você vai seguir o vento do Espírito
que esse ano, meu irmão, se prepare, querido. Ele vai soprar muito sobre a nossa vida. Muito, irmãos. Muito. A oração é poderosa. Quando nós oramos o que está na palavra. Amém? Agora, talvez você pergunte para mim qual a forma certa de orar. É orar dentro do que está especificado a palavra. Se você vai fazer uma oração, Senhor, é como o salmo do número tal, do verso tal ao verso tal, ou se vai declamar todo o salmo, não tem problema. O importante é que você esteja não orando o que está escrito, mas esteja dentro do que está escrito e o que está escrito dentro de você. Essa é a diferença. Não adianta chegar e falar, como diz Senhor, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, tal, 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 mas você está deixando Deus ser realmente o Senhor da tua vida? Você está passando por cima das suas coisas mesmo, para deixar Ele ser o Senhor da tua vida? Então o pastor e o Senhor? Porque muitas vezes nós achamos que só orar a palavra. Irmãos, orar a palavra é para que ela seja real dentro de nós. E você não vai ficar repetindo isso para Deus, para dizer, não, o Senhor é meu pastor, o Senhor está falando, o Senhor nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada. Isso é outra coisa, irmãos. Mas quando você olhar para aquele texto, dentro de você está testificado, não, o Senhor é meu pastor. Se nada vai te faltar, a primeira coisa que você vai tirar da frente é a preocupação. Estava conversando com um irmão de uma outra igreja, nós estávamos dando aula, ele dizia, apóstolo, eu estou muito preocupado. Eu falei, por quê? Porque se eu falecer, como minha família vai fazer? Como eles vão viver? O que vai ser com eles? Eu falei, você tem medo de morrer? Eu falei, eu tenho, porque como minha família vai ficar? Eu disse, interessante, irmão, que você... Se eu te desse um copo de veneno para você tomar, você tomaria e resolveria todo o problema teu? Ele disse, o senhor está maluco, aí eu vou morrer. Eu falei, pois é, mas você está tomando o mesmo veneno de outro lado, que é a preocupação. Ela vai te matar, cara. E outra coisa, você está tão preocupado com isso, que a preocupação, ela entra dentro das tuas emoções e do teu coração, e aí a palavra diz, o que está no seu coração, é uma promessa, o Senhor vai conceder o desejo do teu coração. Está tão preocupado que você vai morrer, eu falei, querido, pode comprar o caixão. Ou faz um seguro, ou sei lá o quê, porque você vai embora. O apóstolo está profetizando, eu não estou profetizando nada, eu estou falando, cara. Você está pondo a preocupação no teu coração. Está tão preocupado com isso que nem dorme. Você, pais que tem filhos, que às vezes estão fazendo alguma coisa, ou esposo ou marido, às vezes o marido está trabalhando em outro lugar, ou fazendo qualquer coisa, se você está tão preocupado, coitado, você pode até matar o cara que está do outro lado. Porque o próprio Jó disse assim, o que eu temia, veio. E o que ele temia? A morte dos filhos. E morreu. Então ele fala, não, mas eu estou fazendo sacrifício. Não, meu irmão. Não adiantou nada. O que Deus está falando?
Entre este ano, olhando para o autor e consumador da fé. Entre este ano olhando para as promessas de Deus e entre este ano entendendo que você é parte da solução de alguém que está com um problema justamente agora. Se você orar agora, você está com a igreja, você está reunido. Deus disse, se tiver 1, 2 ou 3, bom, eu estarei ali e eu vou conceder aquele pedido de oração. Está no melhor lugar que tem, irmãos. Você está reunido com o povo de Deus. Agora é o momento de você pôr diante de Deus as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o Espírito de Deus está pairando, está em nós, está em todo lugar, está vendo todas as coisas. Antes que a palavra chegue na tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Esse é o momento. É agora. Peça agora. Ore agora. Bendito é o nome do Senhor. Oh, aleluia. Eu estava vendo no livro de Jeremias, lá no capítulo 17, sabe, eu quero te falar uma coisa, os nossos sentimentos, irmãos, estão corrompidos. Totalmente corrompidos pelo erro, pelo pecado. A Bíblia diz que nesse texto aqui, a partir no capítulo 17, no verso 9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? No mesmo capítulo, no verso 7, diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas. Por quê? Suas raízes estão perto da palavra de Deus. Estão se baseando na palavra de Deus. Então você se mantém em paz, tranquilo. Amém? Tua vida é sim ou não. Não tem intermediário. Ou você vive o sim, ou você vive o não. Você não vive o meio. Talvez, pode ser, quem sabe. Não, ou é sim, ou é não. Amém? Nós temos que aprender a entrar o ano assim, irmãos. E aí ele diz, porque ele será como esta árvore. Agora, você pensa você plantado como uma árvore. Quantas pessoas vão vir para debaixo de você? Para você dar abrigo, cobertura, sombra. Agora eu quero que eu e você pense no seguinte: você debaixo de uma árvore. Há um sol quente, muito quente, e você está debaixo da árvore. O que a árvore está dando para você? Sombra. Agora, quando você está debaixo daquela sombra, você está pensando na árvore? Porque ela está debaixo do sol. Suas folhas estão lá, ó, uma lá coladinha na outra, dando sombra. Mas será que a sombra que ela está dando é por sua causa? Ou aquela sombra é para proteger ela mesma? Firme teus pés na rocha. Veio o vento, veio a tempestade, veio um monte de coisa, bateu contra aquela casa,
mas não caiu, porque está na rocha firme. Meu irmão, quando você está debaixo da árvore, você não está pensando, quem plantou aquela árvore? Quem cuidou daquela árvore? Você só quer a sombra. Você só quer o fruto. Não é muitas vezes o que acontece com você, comigo, né? O camarada veio, orou, né? Você orou por ele e tal, depois ele virou as costas e foi embora. Não é assim? É a árvore. Você já viu uma árvore, por exemplo, que você foi lá, tomou uma sombrinha, pegou um fruto, comeu, né? Se refrescou, foi embora. Aí ela pegou os galhos, fez assim. E olhou para a outra e disse, folgado, né? Não, porque o dia que você vir fazer isso, você nunca mais chega perto daquela árvore. Você já vai repreender ela, amar. Irmãos, eu fico vendo, eu leio a Bíblia, eu me delicio com ela, porque o profeta, né? O profeta de Deus, o homem de Deus, tal, ia se meter numa furada, aí um jumento dele, a jumenta dele lá, começa a conversar com ele. E eu fico pensando nessas coisas. Um dia você sentado ali, né, reclinado à árvore, chupando aquele frutinho gostoso. E aí você já lembra aquele tempo de interior, né? Fogãozinho a lenha. Né? Não sabe o trabalho que isso dá. É uma comida gostosa. Ferrinho, né? De brasa. Precisa fazer assim, né? Isso é não ter dó dos nossos avós, né? E aí você sentado ali, daqui a pouco um galho bate na tua cabeça. E a árvore diz, filho, eu tenho uma palavra para você. Qual seria a tua reação? Por exemplo, se você estivesse comendo um pêssego, porque esse caroço é fácil engolir. Manga já é mais difícil, mas o pêssego, o caroço já era. Se você estivesse com ameixa na boca, e ela passa a mão no seu rosto assim, com as folhas, e diz, filho, o caroço já era. Por que será que nós temos tanto medo de encontrar as coisas de Deus? Por que nós temos medo de ver o poder de Deus e as coisas de Deus? Ou de encontrar talvez um anjo? E aí a gente faz todo aquele pensamento, né? O anjo do Senhor, alto, né? Forte, cinturão de ouro, espada atravessada aqui. E o Senhor te manda uma visão em sonhos, dizendo, amanhã um anjo meu vai te procurar. E você levanta e diz, uau, louvado seja o Senhor. Estou pronto, Senhor. Mande o anjo. Aí de repente puxa uma calça, é um anão.
Você olha e diz, mas quem é você? Sou o anjo que o Senhor enviou para te livrar. Sou primo da pastora Tramão. Irmão, por que a gente fantasia tanto, hein? A gente repreende o carnaval, mas dentro da cabeça tem um carnaval, pensa bem. É ou não é? Não é assim? Eu fui participar de uma igreja aí, na inauguração, mas fizeram tanta coisa, entrou tanto negócio, entrou arca, entrou isso, entrou bandeira, entrou... Eu falei, mas entrou tanta coisa que eu falei, meu Deus, daqui a pouco não tem lugar mais nem para os anjos, nem para o Espírito Santo, onde é que eles vão sentar? Uma parafernália. Será que eu preciso de tudo isso para o culto? Ou se nós tirarmos todas as nossas cadeiras daqui e ficarmos prostrados no chão, adorando e louvando a Deus, céu não tem cadeira não, irmão. Foi a última notícia que chegou de lá. Diz que o céu não é perto, não, e não tem cadeira. Porque tem gente que já pensa que vai chegar no céu, vai pegar uma espreguiçadeira. Mas, apóstolo, mas eu li ali que Deus fala assim, entra, meu servo, para o teu descanso. Já pensa que vai sentar ali, os anjos te servindo, né? Água de coco. Meu Deus. Enganoso é o coração. Só que o poder da vida e da morte estão nele, irmãos. O que você está profetizando sobre a tua vida? O medo é uma forma de profecia. Mais do que todas as coisas. Verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca para mim, por favor, no livro de Mateus, no capítulo 7. Eu quero chamar sobre a tua vida, quero te preparar para você, para te chamar sobre a tua vida 5 coisas. No capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 7, ele diz assim, Jesus quer que se ore. Pedi e dá-se-vos-á. Mas tem que pedir segundo o que está na palavra de Deus, não para as nossas próprias coisas. Buscai e achareis. Batei e vai se abrir. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate vai se abrir. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas
aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam... Olha o texto que tem. Assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Se você, meu irmão, minha irmã, recebe uma procuração de alguém para representá-lo em um determinado assunto ou evento ou qualquer coisa assim, não basta simplesmente você ir até lá, você tem que mostrar aquele documento. Sempre que for fazer qualquer coisa a respeito daquilo, tem que mostrar o documento. Quando Jesus disse assim, ei que vos te dei autoridade, meu irmão, você tem que mostrar isso no mundo espiritual. Mas como você mostra isso? Como Jesus disse, quando as minhas palavras estiverem dentro de vós, abundantemente, e vocês estiverem em mim, vão pedir o que quiser, e vos será feito. Haverá momentos que nem a credencial você vai precisar mostrar, porque você já é tão conhecido naquele setor, que diz, ele está representando tal pessoa, pode passar. Por quê? Porque está escrito, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa, confiar em Deus. Se eu não confiar em Deus, o que diz em 1 João capítulo 3, o verso 19 e o 20? Assim nós sabemos que somos da verdade. Em verdade te digo. E é para trazer uma tranquilidade ao nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. O que mais? Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Ou seja, o que está no teu coração para esse ano, meu irmão? Quais são os seus propósitos para este ano? Já colocou nas mãos de Deus? Já tem o sim dele, o aval dele? Talvez você quer fazer tantas coisas, mas não perguntou para Deus, posso fazer? Vou fazer sozinho? Vou fazer junto? Como eu vou fazer isto? Confiar em Deus. E é bom você confrontar teus sentimentos e teus pensamentos. Porque se eles estiverem negativos, teu ano será negativo. Próximo ponto que eu vejo nesse texto, como diz em Romanos 12:12, persistir na oração. Deus responde, Deus recomenda que a gente seja perseverante em Cristo Jesus. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, porque perseverem na oração. A tribulação virá. E o que Deus está dizendo? Persevere, fique firme. Nós temos que ser provados, irmãos. Nós temos que ser testados. É poderoso isso. E uma das coisas tremendas em Deus é o fato de que eu e você, nós podemos crer em milagres. Há momentos que a gente precisa de milagres.
Há momentos que Deus tem que intervir com um milagre, senão não tem jeito. Quando terminou as esperanças, já terminou todas as coisas, nós cremos que Deus pode operar um milagre. E isso, eu vibro com isso. A qualquer momento da minha vida e da tua vida, eu não sei o que você está passando, os seus planos ou as dificuldades, não sei, mas Deus sabe. Mas a qualquer momento, Deus pode intervir. Você crê nisso? E Ele muda a nossa situação. Sabe uma coisa que muda o cristão, o homem de Deus, e de quem não tem Jesus como Senhor e Salvador? Sabe qual é a diferença, irmãos? É que nós temos esperança. Jesus é a minha esperança. Nós temos esperança. E se você é uma luz e tem esperança, você vai iluminar o quê? Esperança. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Oh, glória a Deus! Sabe como é bom ter... eu sei que nós enfrentamos, e todo mundo enfrenta, todo tipo, nós passamos, todo mundo passa por problemas, por recessões econômicas, por problemas em enfermidade, decepção. Deus poderoso, todo mundo passa por isso, depressão. Mas eu quero te dizer que o milagre está a caminho. Essa foi a palavra que o Senhor me deu para trazer nesse momento. O milagre está a caminho. Ele é o Deus que nos restaura todo tipo de sorte da nossa vida. É Ele que envia avivamento para a nossa vida. É Ele que transforma trevas em luz. É Ele que transforma a morte em vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero tomar a vida de Jó. Jó era um homem que temia Deus. Quando você estuda a vida desse homem, era um dos homens mais ricos do Oriente. A Bíblia diz que ele era justo, temente a Deus, se desviava do mal, um homem correto. Mas ele perde tudo, irmãos. Ele perde a família, ele perde os amigos, ele perde a saúde. Esse homem ficou na miséria. Tão rápido. Levou tanto tempo para ele conquistar todas as coisas. Em pouco tempo ele perdeu tudo. Mas a Bíblia diz que, e eu quero que você preste atenção nisso, porque é a direção que Deus está nos dando, que vieram 3 amigos. E se você pegar a história de Moisés, Moisés fez com a vara dele 4 coisas. Arão fez 3. E Deus fez as outras 3. Foram as 10 pragas. Nós estamos no tempo que só Deus pode operar. Ninguém mais vai consertar a situação desse planeta. O homem vai de mal a pior e um buraco vai chamar outro. Mas nós temos Deus para intervir.
Nós temos Deus para intervir porque existe o Espírito Santo sobre essa terra. Ele é o porteiro. E existe a igreja do Senhor Jesus nesta terra. E existe muita gente ainda que Ele vai salvar através da igreja, através de cada um de nós. Quando eu falo igreja, eu não estou falando em prédios. Isso aqui é congregação. Igreja, eu estou falando de você. Você é a igreja. É através dela, da palavra que ela vai levar, do testemunho que ela vai dar, da oração que ela vai fazer, que muitas coisas vão acontecer. Que é o mover de Deus. E é tremendo isso porque 3 amigos. E eles ficaram durante 7 dias. 7 dias. 3 amigos. 10. E nos 7 dias que você estuda a história de Jó, eles não falaram nada. Depois de 7 dias, começaram a acusá-lo. E dizer, olha, isso que você está passando é problema teu, é problema de pecado, é problema disso, é problema daquilo. Aí começaram a atacar ele. Mas durante 7 dias eles estiveram calados. Nós estamos entrando num período da história do povo de Deus e da igreja do Senhor Jesus nessa terra, importante sobre esta terra. Porque nós estamos entrando num período onde Satanás não vai esconder mais a cara e vai fazer o que tiver que fazer. E vai começar a perseguições aos cristãos em muitos lugares, até que vai chegar nesse país. O que for considerado como cristão será perseguido. Sete. Jó, naquele estado todo deplorável dele. Começaram a acusar, começaram a fazer um monte de coisa. Infelizmente, muitos crentes não cuidam da sua vida e ficam muitas vezes especulando a vida do outro. Quando nós deveríamos estar acendendo cada um a sua luz. Uma luz aqui está acesa, não está perguntando para outra, olha, está acesa, ou está brilhando mais, ou está brilhando menos. Não, acende a tua luz, cada um tem seu brilho. Mas nós ficamos especulando a vida dos outros. De vez de viver a nossa vida. Era o que esses amigos, estes 7 amigos estão mostrando. Porque se nós formos estudar a história da igreja, como corpo, como constituição, ela tem 7 raízes. E dessas raízes saíram todos os tipos de igrejas que existem hoje. Até nas forças ocultas. São 7 malignos que se juntam tal, e formam toda uma força. Não vou entrar nisso, porque isso seria aula. Mas eu quero que você esteja a importância. As coisas não estão na Bíblia à toa. Você não está nesse ano à toa. Senão você já teria subido ou já teria morrido. Você está nele. Num ano que vai fazer diferença até chegarmos a 2020. E eu e você podemos fazer muita diferença. Mas muita diferença. Você não imagina o quanto. E aqui diz assim, que ele estava lá e Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Porque muitas vezes nós precisamos ser provados a nossa fé.
E a primeira coisa que ele fala é para Jó: ore por eles. Não disse ore contra eles. Irmãos, que o Espírito Santo te revele. Jesus veio salvar. Quando perguntaram para ele, ele disse: eu não vim acusar, eu não vim julgar, eu não vim fazer nada, eu vim salvar. Eu vim porque as pessoas precisam de médicos. Os que estão bons não precisam de médico, ele disse. Quando nós acusamos ou mandamos fogo em alguém que não está enxergando, que é cego, irmãos, você não está salvando. Amém? Eu quero que você entenda a função minha e tua. Jesus veio salvar. Ele estava morrendo, ele estava sendo crucificado. Quem crucificou eles foi o próprio povo que ele veio salvar. E ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amém? Perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. O homem de Deus estava sendo apedrejado, estava morrendo. A Bíblia diz que ele não estava gritando de dor, ele estava olhando para o céu e vendo o céu aberto. E ele disse: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aí pegaram a roupa desse homem e levaram aos pés daquele que mandou bater e matar ele, Saulo. Deus disse: eu quero que pegue essa roupa desse homem, desse meu ungido. Um anjo poderia aparecer ali e acabar com tudo aquilo? Não. O momento dele foi até aquele momento. O ônibus dele para partir para o céu era pedra. Deus não interveio nisso. Por quê? Porque aquele homem era dele. Aquele homem era salvo. Disse: leve agora estas roupas e ponha nos pés daquele que mandou matar esse homem. Olha que coisa profética. Olha que ação profética. Aquele homem ali dizendo: mata esse cara. Eu vim aqui para isso. Mata ele. Ele não estava orando por ele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, me salva. Disse: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Está na hora da igreja ser igreja. Está na hora da igreja ser discípulo de Jesus e começar a salvar. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele homem tem um encontro poderoso com Deus. Deus transforma a vida dele. Ele é perseguido, ele é feito um monte de coisa, ele passa por um monte de problemas, porque ele semeou isso, ele matou muito crente. Jogou muito crente para leões comer. E quando ele descreve a vida dele, tudo que ele passou, ele fala: meu Deus! E agora ele sabia, porque quando ele foi arrebatado para estar com Jesus,
Jesus disse: você vai passar por tudo isso. Agora você imagina um homem, eu e você, e Deus faz um arrebatamento em nós, e nós vamos estar na frente de Jesus, num lugar super especial. E Ele diz para mim e para você: eu só te trouxe aqui para te dar essa informação e essa mensagem. Agora você vai voltar para aquele teu corpo, cheio de problema, e vai terminar a obra que eu tenho para você. A tal ponto que o momento que você estuda a vida desse homem chamado Paulo, apóstolo Paulo, ele diz: Senhor, eu fico pensando quando eu vou sair desse corpo. De tanta perseguição, de tanto problema, de tantas coisas. Então, se você entender o que está acontecendo com este homem de Deus, a morte estava fugindo dele, porque queriam matá-lo, não conseguiam. Queriam prendê-lo e matá-lo, não conseguiam. Surraram ele para morrer, não morreu. A morte fugiu dele. E ele se deixava, por quê? Eu quero ir embora. Depois da visão que eu tive, voltar para a terra. E a gente fica com medo, né? Dá um negocinho já, Deus. E aí, quanto mais você vive assim, solto, mais a morte se foge de você. Porque fala: não adianta, eu quero matá-lo, mas ele não tem medo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Devemos orar por aqueles que nos perseguem. Deus permite que eu e você sofra? Ah, permite, irmãos. O sofrimento, ele é lindo. Por quê? Porque o sofrimento que a gente enfrenta, ele nos treina, nos dá experiência e nos faz ficar quietinho e humilde. Porque se você deixar, meu irmão, o homem gosta de uma glória. Sim ou não? Chega para alguém, qualquer um de nós aqui, e convide essa pessoa e dizer assim: olha, eu quero convidar você para receber o prêmio do ano. Você vai ou não? Você vai ou não? Vai correndo, meu irmão. Não, mas tem que ser smoking. Não tem problema, você vai alugar um. Só para chegar naquele momento. Queremos chamar aqui Zé Mané. E aí entra você lá. Obrigado. Aqui está. Parece um Oscar, né? O Oscar do ano. O que ele vai fazer com aquilo? Aquilo paga a dívida? Um carnezinho, vai. Uma caixinha. Só para pôr na parede. O homem do ano. Aí o diabo vê que você gosta. Ah, ele gosta disso. Ele gosta de ser adulado. Espera aí que eu vou armar uma astuta cilada para ele.
Sabe, irmãos, as provações, as decepções, os problemas que a gente passa, graças a Deus por ele. Por isso que a Bíblia diz, dê glória a Deus quando passar por várias tribulações, porque ela produz em você teu lugar é no pó, humilde, quieto, calado. Porque se nós crescermos muito, irmãos, eu louvo a Deus por toda a bomba que eu levei, porque senão eu teria construído um templo para Davi, para Jacó, porque Salomão já fizeram, então eu vou para Isaac, orgulho, dá o currículo lá, fulano de tal, não sei o quê, né? Só porque às vezes a pessoa foi lá, talvez foi passar as férias em Miami, né? Alguém lá lhe convidou para pregar, pregador internacional, um currículo, todo coisa. Meu irmão, com esse currículo você não entra no céu não, querido. Porque Deus só quer lavado e remido no sangue do Cordeiro. E humilde, só isso. Mostra teu currículo, humilde. É o que tem que estar escrito, só isso. Agora você vem lá, entra no céu e fala, tudo bem, São Pedro? O que o senhor tem para mim aí? Vai lá limpar a latrina lá dos anjos. Não, eu acho que... Olha melhor meu currículo aí. Porque lá na terra, é sempre assim, lá na terra, eu fazia isso, fazia aquilo. E o anjo vai dizer, mas você não está mais na terra, está no céu. E aqui, o único que tem toda a honra e toda a glória é Deus. Ninguém mais. Teu currículo é lixo. Não vale nada. Vale para a terra, vale para a experiência, vale para a tua profissão. Mais nada. Mas você vai ver durante esses próximos 4 anos, muita gente com currículos enormes, e gente muito importante, tendo que baixar a bola, para poder viver. Você vai ver durante esses próximos 4 anos, muita gente que morava em mansões, vai ter que baixar o nível. Você vai ver muita gente que tinha até as suas profissões, ainda ter que fazer um biquinho fora, porque senão não vai aguentar. Ô apóstolo, profetiza que Deus vai pagar minha dívida. Não vai. Foi você que fez. Mas Ele vai fazer um milagre na tua vida. Vai, qual é o milagre? Semear, colher e ir lá pagar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu quero caminhar para o final. E eu separei aqui 5 coisas que estão na Bíblia. Eu quero colocar sobre a tua vida. Deus permitiu que o inimigo, para falar a verdade, arrebentasse a vida de Jó, né? Porque ele é perverso, ele é astuto, ele é sagaz, ele não perdoa, o inimigo é violento. Mas teve um momento que Deus disse assim, chega. Chega. Quando você aprende a passar pelas tribulações calados, louvando a Deus, adorando a Deus, Ele diz,
Chega. 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 Eu vim orando e dizendo: Senhor, eu não sei se teu povo está entendendo a sua mensagem, mas eu não quero tomar do volume morto. E eu não estava falando em volume morto de água, porque aquilo era um sinal. Deus disse assim: eu vou secar tuas fontes e você vai viver do volume morto. Sabe o que é volume morto? Viver de leitinho. A Bíblia diz: você já está na hora de ser mestre. Tem que viver do leitinho. Estou triste, estou isso, estou aquilo. Leitinho. Eu falei: Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Não cheguei até onde cheguei no conhecimento da palavra para viver de volume morto. Manda sinais, Senhor, que o Senhor está fazendo alguma coisa. E as chuvas começaram a vir. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você quer ficar no volume morto? Eu não quero. Mas teve uma hora que Deus disse assim: chega, eu vou restaurar a vida desse meu homem de Deus. E eu vou te dar a primeira coisa que Deus fez. Toma posse disso e começa a orar sobre isso. Por isso que a partir de fevereiro, março, abril, maio e junho, sempre do meio da semana até o sábado da primícia, nós estaremos em louvor e adoração. Durante esses 5 meses, para chamar a ativação dos dons espirituais sobre a nossa vida para os próximos 4 anos. Quarta, quinta, sexta e sábado. Começa em fevereiro. Sempre na primeira semana da primícia, nós vamos oferecer ao Senhor. Para quem quiser. Você não é obrigado, mas venha. Venha buscar. Primeira coisa que Deus restaurou na vida de Jó: sua saúde. Deus concedeu saúde a Jó e deu vida longa a ele. A Bíblia diz que esse homem viveu até a 4ª geração da sua família. Primeira coisa que Deus restaurou: saúde. Segunda coisa que Deus restaurou: seu casamento. A mulher de Jó, depois de tanto sofrimento, estava numa amargura tremenda. Perde os filhos, perde propriedade, perde tudo, o marido super doente. A Bíblia diz que o bafo, seu bafo se tornou estranho para a sua mulher. Ele cheirava podre. Ela olha um momento para Jó, e a Bíblia diz assim, que ela disse: amaldiçoa o dia que você nasceu. Aquela mulher já não tinha mais alegria de viver. A depressão já tinha tomado conta dela. Mas aquela mulher, Deus restaura ela. Deus abençoou tanto que ela passa a amá-lo de novo, ele é curado e eles têm um monte de filhos. Primeira coisa, Deus vai restaurar a área da sua saúde. Segunda coisa, Deus vai trabalhar com você na área do seu relacionamento.
Terceira coisa, Deus abençoou os bens de Jó. Ele conseguiu tudo que ele perdeu em dobro. E ele foi próspero, graças a Deus. Deus restaurou todas as coisas. Quarta coisa que está no livro de Jó. Deus abençoou as amizades de Jó. Sua família, seus amigos, já não estavam mais sozinhos. Os relacionamentos foram restabelecidos. Deus vai fazer isso esse ano. E o último. Deus abençoou a sua vida espiritual. Porque Jó termina dizendo assim: eu conhecia Deus de ouvir falar, agora de andar com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus está transformando as experiências que nós estamos vivendo durante tanto tempo. E Ele vai trazer um avivamento. Avivamento não é só barulho, é vida, é expressão, é ação, é uma série de coisas. Deus vai trazer isso. Prepare-se, prepara teu coração, querido. Sonda a tua vida. Pode ser que o ano vai ser muito mal para o país. Mas eu quero te dizer, sê tu uma bênção. Sê você uma bênção. Aonde você entrar, aonde você for, aonde você pôr a mão, vai mudar. Vai transformar. Em nome do Senhor Jesus. Por isso eu convido você a estar nesses meses conosco, ali no centro de oração. Se for muita gente, nós vamos lá para cima. Encosta as cadeiras e vamos adorar a Deus. Amém? Mas fevereiro, março, abril, maio e junho, nós vamos oferecer ao Senhor, de quarta até a hora da primícia. Amém? Você pode receber isso? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Vamos ter em pé, quero orar por você, Pai.